Iniciando mais um episódio do podcast Liderança 30 anos, direto da Infra FM 2025. Contando mais uma vez com a participação aqui do nosso gerente de operações, o Fábio Souza, do Grupo Liderança. E o nosso convidado, né, Fábio, hoje é o Dalton Freitas, gerente de operações da Cushman & Wakefield. Dalton, muito bem-vindo ao nosso podcast. Cara, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Já vamos começar te apresentando. Você mesmo se apresenta. Qual a tua história no Facilities e como é que você chegou lá na Cushman? Maravilha. Eu já tenho mais de 20 anos ligados à manutenção, só que há 15 anos eu acabei virando a minha carreira para manutenção predial e entrei na Cushman em 2017. E daí até então eu desenvolvi, até 2023, 24, ali 5, 6 anos, trabalhos voltados na parte de gerenciamento, onde eu conheci a liderança. Nos nossos contratos a gente trabalhou junto com um dos clientes, uma rede de bancos no Brasil aí que a gente como Cushman gerenciava vocês, e a gente começou esse contato, essa aproximação, e agora de um ano para cá eu estou voltado mais para contratos de manutenção mesmo, e eu tenho os meus colegas da Cushman que fazem essa parte de gerenciamento. A gente divide algumas responsabilidades conforme a necessidade do cliente. Explicando então para quem nos assiste, basicamente é uma ponte entre o cliente que contrata um fornecedor e a Cushman faz o gerenciamento desse contrato. É isso mesmo. Às vezes, quando o cliente tem uma necessidade de serviços diferentes naquela operação, ele precisa de limpeza, ele precisa de manutenção, ele precisa de jardinagem, ele precisa de recepção. Então a Cushman consegue gerenciar todas as operações e presta o resultado. Tanto a parte... Presta contas, né, do resultado. Sim, direto com o cliente. Então o cliente acaba não precisando tratar com 5, 6, 7 pessoas, 7 empresas. Então a Cushman faz toda a centralização e presta esse serviço direto para o cliente. Para o nosso operacional ter essa profissionalização também é interessante, né, Fábio? Não, sem dúvida. E no caso do Dalton, a gente teve um contato mais próximo há alguns anos, uns anos atrás, aí, né, Dalton, que a gente... a Cushman, tanto a Cushman como ele, como profissional, assim, né, o gerenciamento que é feito, né, a intermediação que é feita, ele monitora o resultado, mas, sobretudo, o caminho que nos leva até o resultado. Né? Então, em alguns momentos, nós tivemos a oportunidade de compartilhar treinamento, né, de vir o pessoal da Cushman para orientar o nosso time dos requisitos que aquele determinado cliente precisava que fossem atendidos. Exato. Então, é justamente... eu trago, né, o papel do Dalton, assim, da Cushman, né, trazer do cliente os requisitos da prestação de serviço e levar do fornecedor, que no caso somos nós, aquele resultado esperado pelo cliente. Né? Então essa intermediação... Porque na verdade quando o cliente contrata, ele contrata o serviço. Sim. Então ele quer, vamos falar de limpeza, ele quer um ambiente limpo. Aí eu não questiono a qualificação de vocês. Vocês são uma empresa com know-how de limpeza, legal. Só que cada cliente tem a sua particularidade. Ele tem o seu indicador, ele tem o seu número, você precisa reportar os dados, ele tem as datas corretas. Então a gente ajuda principalmente com todo o tempo de contrato, a gente trabalha junto, mas na implantação do contrato faz diferença, porque a gente como gerenciadora, tá? Ou é um novo contrato, ou é uma troca de fornecedor. Então a gente dá o apoio no sentido de treinar o fornecedor para aquilo que o cliente quer receber mesmo, entendeu? Então você acaba trabalhando aliado mesmo, contribuindo para a entrega do serviço. E a gente sempre falava que eu precisava ser bem avaliado e a minha avaliação dependia da avaliação do serviço. O resultado é para o mesmo cliente, né? O nosso cliente é nosso, né? De certa forma, porque o resultado positivo dos indicadores que o gerenciador leva é o resultado obtido pelo resultado também do nosso trabalho, né? Então a gente tem uma relação muito simbiótica ali, né? Basicamente, antes de reportar ao cliente que contratou a Cushman e a liderança ou qualquer outra empresa de facilities, primeiro se conversa e tenta achar uma solução, resolver, para, se precisar, levar ao cliente. O cliente contratou a Cushman para não ter dor de cabeça. Exato. E daí tem uma experiência que nós passamos junto, que foi no momento pandemia. A liderança começou um contrato e era difícil, né? A gente estava se adaptando a esse novo normal, que hoje é normal. Então a gente tinha a questão de distanciamento social, a gente não se falava, a gente não se via. Mas esse cliente continuou operando, mesmo com a pandemia. Então a liderança estava atuando e num processo de implantação, e daí foi quando a gente conseguiu reunimos uma turma ali, né? Reunimos 20, 30 pessoas. Pegamos supervisores, né? Pegamos as pessoas de estratégia das regionais.
E eu lembro que todo mundo de máscara. Hoje é até estranho a gente lembrar disso. Mas a gente tem foto ali porque a gente precisava entregar. A gente tinha dificuldade, a gente tinha que se adequar àquela realidade para fazer de uma forma segura, para ninguém ficou doente com o nosso treinamento. Era um serviço essencial, provavelmente. Era um serviço essencial, tinha que ser feito, tinha muita sanitização. Não, exatamente, eu ia lembrar dessa questão da sanitização que o Dalton trouxe agora. Nós chegamos a fazer algo de 50 higienizações por dia. Cara, era maluco. Era um negócio extraordinário que se fazia naquele período. A operação estava retomando, os clientes começaram a usar o ambiente e se por acaso um colaborador apresentasse sintoma de Covid, o estabelecimento era fechado e só reabria depois da sanitização. Então, era uma operação de guerra mesmo. Era uma operação de guerra. Sim. A gente tirava extratos diários de pontos fechados para conseguir atuar. Fechado, certificado de execução, presença dos sindicatos naquele movimento também. Legal. Então, foi uma operação bem bom ouvir cases assim. Eu quero te ouvir agora, né, sem pressão nenhuma, tá, Dalton? Você tem experiência com vários fornecedores de serviços, várias empresas de facilities, e nessa tua experiência de alguns anos aí, né, fazendo essa ponte, como é trabalhar com o Grupo Liderança? Eu tive o primeiro contato nesse cliente, era novo, eu não tinha o contato, mesmo com o tempo da empresa a gente não tinha ainda se cruzado. A gente fez uma implantação em São Paulo que eu acredito que foi de sucesso, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E sem pressão, como reconhecimento da qualidade do serviço executado, porque é isso que eu preciso, é isso que eu entrego para o cliente final. Eu preciso que o trabalho seja bem executado. A gente já trabalhou em outros contratos depois que surgiram de indicação pelo resultado desse primeiro cliente. Então, nos clientes que a Cushman atua, a liderança atua já em alguns. E foi fruto desse primeiro trabalho porque na verdade é o seguinte, você precisa do serviço feito, porque você entrega bem para o seu cliente final, você é bem avaliado. Então, quando a gente consegue estabelecer o processos e tem o resultado, não tem por que você não prolongar essas relações. Isso é bem bacana. Eu fiquei sabendo hoje aqui que um dos contatos nossos lá atrás deu super certo. E a gente não tinha conversado ainda e eu fiquei bastante feliz que são os frutos, né? A gente está virando um contrato novo agora, Felipe, dia 1º, que iniciou, acho que uns 2 anos. Foi, 2 anos. Uns 2 anos o Dalton nos chamou para resolver um problema de uma unidade deles. Né? Ruim. Era um problema ruim. Era um problema que a liderança não ia ganhar dinheiro. E eu falei, Fábio, eu preciso de ajuda, porque eu preciso de... Agora é ajuda. Nesse momento é parceria, né? Cara, eu preciso... Lembra aquela parceria? Então agora eu preciso dela, pô. Vou ter que ativar lá. E aí a gente começou e tal, e fomos resolvendo, fomos agregando alguns postos. Aí assumimos a região sul, um ano atrás, e agora, dia 1º de julho, assumimos o Brasil inteiro nessa operação, que tem vários estados, né? São mais de 100 unidades aí. Sim, são todos estados. Todos os estados. Então a parceria vai ser longa aí. Muito legal, muito boa. Eu queria perguntar uma coisa, Felipe, se me permite, assim, não sei como é que está o nosso tempo, mas o Dalton tem experiência com outros prestadores de serviço, né? E, na verdade, o que eu queria perguntar para ele, óbvio, o Felipe foi mais direto, perguntou sobre a liderança, né? Mas eu queria saber, assim, na tua opinião, qual é a principal pré-requisito que um fornecedor de facilities precisa ter para entrar na carteira hoje dos teus principais clientes ou da própria Cushman, né? O que ele precisa ter como pré-requisito, né? Quando um cliente nosso, que eventualmente vai olhar aqui o nosso podcast, diz assim, olha, eu estou para escolher uma empresa, quais seriam os requisitos, os pré-requisitos necessários para que eu faça uma boa escolha de um parceiro de facilities? O Fábio, existe uma preocupação, como a gente sempre gerencia, a gente sempre está no meio e a gente é diretamente afetado ao resultado final, sendo bom, ótimo, sendo ruim, isso sangra em nós. A gente, através dos anos, a gente tem buscado estabelecer parcerias, realmente parcerias. Quando se eu apresentar a liderança hoje para um cliente novo que está precisando de limpeza, a liderança entra como um parceiro. Esse é meu parceiro no negócio. E se fosse, no caso, uma empresa que eu não conheço, daí eu teria que fazer todo um processo de avaliação para chegar
por exemplo, se fosse uma prestação de serviço que eu não tenho ainda, entendeu? Algo totalmente novo. Então, sim, existem alguns critérios, existe um protocolo Cushman de avaliação do fornecedor. Mas, falando da liderança e das parcerias existentes, eu queria só ressaltar um detalhe. Cada vez mais, a gente vive num mundo de distanciamento. Depois da pandemia, piorou. Então as pessoas não falam mais no telefone, as pessoas não fazem mais reunião presencial. Vamos marcar um call. O atendimento robotizado. Exato, e daí você cai no chatbot e você não consegue falar com uma pessoa. E não só porque o Fábio está aqui, mas não só o Fábio, eu estava conversando com a Aline, outras pessoas da área comercial que sempre me apoiaram. Eu sempre tive um retorno humanizado. E isso faz diferença, porque isso realmente traz confiança, traz relação duradouras. Existem muitas empresas boas, mas eu acredito que quando você consegue associar o bom trabalho, a boa entrega, a uma parceria de confiança mesmo. Uma relação humana, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, eu vi o stand de vocês, eu vi na hora, eu olhei, não achei o Fábio, daí alguém veio falar comigo, falei, por acaso, o Fábio, ele foi ver tá tendo uma palestra ali, já retorna. Na hora eu já mandei mensagem para ele, vim aqui, porque realmente isso é bacana. A gente acaba tendo uma relação longe de amizade, né? Porque a gente, acho que a última vez que a gente se viu foi quando a gente começou há 2 anos atrás. Isso aí. Mas é prazerosa no sentido que as conquistas acontecem em conjunto. É parceria, é resultado, é conquista. Eu acho que isso fortifica, isso dá densidade à parceria. É isso aí, é muito bacana. Tô muito feliz de rever o Fábio, de estar aqui com vocês e é isso, obrigado. Foi show de bola. Legal. Bom papo, bom papo. Ficamos muito felizes, né, com a tua presença aqui também, né, Dalton? Mais uma vez, obrigado, Fábio, pela participação. Tamo junto. Dalton Freitas, gerente de operações da Cushman & Wakefield, participou do nosso podcast Liderança 30 anos, direto da Infra FM 2025.